E aí, mamães, bem-vindas ao novo quadro Sextou com Papo de Mãe do canal Mães Naturadas. Eu sou a Bruna Rodrigues e esse quadro foi criado para trocarmos experiências e aprendermos umas com as outras. Se você é nova por aqui, inscreva-se no canal e bora pro papo de hoje. Olá, meu nome é Sara e eu fui convidada pela Bruna para falar um pouquinho para vocês sobre a rotina de ser mãe e de ser linha de frente. Eu sou enfermeira há 7 anos e estou trabalhando atualmente com Covid. O que faz uma mãe e uma pessoa que trabalha com Covid? Né? Acaba sendo uma loucura mesmo, todos os dias, desde o início, quando aconteceu a pandemia. A princípio era tudo muito novo, tudo muito complexo. Essa situação aqui dentro de casa e também no meu serviço. A princípio nós optamos em deixar os meus filhos separados da gente, mais de mim do que meu esposo, porque meu esposo não trabalha na linha de frente. Então nós deixamos os nossos filhos na casa da minha sogra durante 1 mês. Eu tenho 2 crianças, eu tenho o Miguel, de 6 anos, e o Gabriel, de 5 anos. Então eles são muito pequenos, então nós optamos por deixar 1 mês. Só que a rotina ficou muito pesada e muito estressante, e a saudade batia muito forte no peito. Então, numa conversa com meu esposo, nós decidimos trazer as crianças de volta. Primeiro porque ele ainda está trabalhando no home office, então trouxemos as crianças de volta e começamos a ter os cuidados aqui dentro de casa nessa pandemia. Nós não trazíamos ninguém, as crianças não saíam de casa, a não ser nas minhas folgas que nós levávamos eles na rua para poder dar uma volta, porque ninguém merece ficar encurralado dentro de casa. E são crianças, a gente não pode esquecer disso em nenhum momento, para não virar um período de grande estresse para nós, principalmente para o meu marido, que fica com eles a maior parte do tempo, e até mesmo para eles. Então nós começamos a tomar conta da nossa casa com os cuidados básicos, que é aquilo que a gente já escuta na mídia, já escuta ou lê nas redes sociais, que é a higienização antes de você entrar dentro de casa, ter o hábito de tirar o sapato. No meu caso, eu vou com uma roupa para o serviço. Lá eu coloco uma outra que a gente chama de privativo. Então, minha roupa não tem contato nenhum com o paciente, só algumas partes do meu corpo, lógico, principalmente quando eu ando fora dos leitos, né? Mas quando entro no leito, quando eu vou para algum procedimento, eu vou me paramentar toda para que o meu corpo, para que a minha pele não tenha contato nenhum com o paciente. Então, quando eu chego em casa, eu tiro meu sapato, não ando pela casa com ele, aí eu vou direto pro banho. Eles já sabem disso desde o começo. Antes mesmo da pandemia eu já tinha esse hábito, não era frequente. Se eu falar pra vocês que era super frequente, não era. Então hoje o meu hábito eu chego em casa, tiro meu sapato, vou até o meu quarto, vou tomar o meu banho, separo já minha roupa e aí eu tenho um contato com os meus filhos, né? Essa pandemia nos roubou muitas coisas, né? Que eles até mesmo já sabem disso, que é o contato direto com as pessoas, o beijo, o abraço, o pegar nas mãos. E aqui em casa nós não roubamos isso deles, né? Então, esse mesmo carinho que nós tínhamos de abraçar, de beijar, de ter essa atitude de afeto neles, nós não tiramos, né? Eu sei que alguns pais, eles acabam evitando, alguns parentes também, mas aqui em casa a gente não teve isso, a gente não tirou, né? E para você ver, com todos os cuidados, ó como as coisas são, com todos os cuidados que nós tínhamos dentro de casa, o meu marido, ele
acabou contraindo, se eu não me engano, ano passado, no mês de... Acho que antes de junho, ele contraiu o Covid, deu positivo para ele. Então, nós ficamos 14 dias em casa. Eu não contraí, só que nós achamos que as crianças contraíram. Só vou saber se eu fizer o exame nelas. Mas o meu marido ficou muito ruim, não teve que ser hospitalizado, mas ficou com falta de ar. Então, como eu já sabia algumas condutas de dentro do hospital, eu comecei a colocar em prática aqui em casa. Então, eu pedia para ele deitar de bruços, se alimentar bem, por mais que não quisesse, não sentisse vontade, bebesse bastante água, se hidratasse, né, nesse período, que essa é uma parte muito importante que a gente não pode esquecer, é a hidratação, a boa alimentação. E isso foi acontecendo e nós passamos muito bem esse período. Algumas pessoas acabam ficando reclusas dentro de casa, dentro do quarto, trancadas. Nós não fizemos isso aqui em casa, né? A única coisa que a gente não fez durante esses 14 dias que o meu esposo ficou de quarentena e a gente ficou junto com ele foi dormir juntos. Então, nós não dormíamos no mesmo ambiente, mas dentro de casa nós fazíamos a mesma coisa. Ficávamos no sofá juntos, brincávamos juntos, comíamos na mesa junto. Tudo que nós fazíamos antes, a diferença é que nós não dormíamos junto. Aí, lá em dezembro, na semana do Natal, ó como as coisas são, eu trabalhando direto com Covid, eu acabei contraindo Covid, mas eu não sabia. Então, eu fui uma pessoa assintomática. Não senti absolutamente nada. Então, eu fiquei 7 dias. É difícil entender alguns processos dessa doença, porque a gente pode achar que nós contraímos em um lugar ou com alguém, mas muitas vezes é em outro lugar e não tem nada a ver com aquilo que você pensou. A minha rotina, ela é praticamente isso. Depois que o Covid veio, eu praticamente trabalho para isso. O meu sustento, ele vem de atuar com pessoas muito doentes e assimilando isso dentro de casa acaba sendo um pouco complicado. Hoje, muito mais do que antes, muito mais do que do ano passado, as coisas elas estão um pouco mais intensas, elas estão um pouco mais tristes, porque essa doença tem afetado particularmente algumas coisas na minha vida que eu não estava dando conta disso estar acontecendo, né? O ano passado as coisas foram muito corridas, então eu praticamente deixei os meus sentimentos de lado e acabei realmente trabalhando. Agora, os meus sentimentos, eles estão aflorando em relação a essa doença, né? O quanto ela tem nos roubado pessoas, roubado sentimentos, e isso tem me entristecido muito, né? E para que isso não afete os meus filhos, eu tento deixar essa doença lá fora e trazer para minha casa somente eu e mais ninguém. Não existe na minha casa a enfermeira Sara. Às vezes ela atua, às vezes, porque são crianças, mas eu tento deixar tudo lá fora e deixar com que a mãe Sara, ela tome conta dos filhos de uma maneira especial, né? Eu sou fã dos meus filhos, eu amo meus filhos incondicionalmente, e tento ao máximo deixá-los cientes de tudo que está acontecendo lá fora, o quanto nós estamos perdendo, o quanto nós estamos ganhando, e após a pandemia, as coisas que vão acontecer, porque acho que como eu como mãe, você que está acompanhando o canal, nos ouvindo, com certeza você deve estar dando aula em casa, independente se é remota ou não, você deve estar dando aula, e eu também faço isso. Então, essa mistura de ser mãe, ser linha de frente, se você não é linha de frente, você é a dona de casa, se você não é dona de casa, você trabalha em alguma coisa, e aí começa a mutuar, né, todas essas rotinas,
a gente acaba deixando de lado os sentimentos dos nossos filhos. E não é isso que deve acontecer, né, na nossa rotina. Nós devemos lembrá-los sempre das coisas que estão acontecendo lá fora, dos nossos sentimentos, daquilo que vai acontecer após a pandemia, e enquanto isso não acontece, algumas coisas vão estar sendo mudadas, alguns cuidados, alguns costumes, e vocês podem ter certeza, quanto mais vocês vão falando aos pouquinhos com os filhos de vocês sobre essa rotina, a intensidade de lavar as mãos, a intensidade de não tocar nas coisas quando a gente sai de casa. Ai, Sara, isso é loucura. A gente fala, mas eles não sabem, eles não fazem. Eles vão fazer, né? Com o tempo, as coisas vão entrando na cabecinha deles e as coisas vão fluindo. Então, essa é a minha rotina como mãe, não é diferente da rotina de vocês, com certeza. Muitas vezes a gente acaba pisando aí na bola, na rotina, porque a gente lidar com crianças, a gente não tá lidando com adultos, né? Então, às vezes eu piso na bola sim com eles, na rotina, até mesmo no cuidado a gente acaba pisando, porque às vezes a gente fica tão batendo, e de repente a gente cansa e acaba quebrando aí esse ciclo que a gente acaba criando. Mas praticamente, gente, o meu cuidado é esse, ter uma boa alimentação para com eles, muito mais do que tudo isso que eu falei para vocês, porque eu falei o geralzão mesmo. A minha maior preocupação é a atenção com eles, né? Quando eu chego aqui em casa, o meu horário de trabalho é no período da tarde, então eu tenho que entrar no serviço a 1 e sair às 19, mas devido à pandemia a gente acaba saindo bastante tarde. Eu entro a 1, mas eu trabalho em São Paulo, então eu tenho que sair de casa às 11 horas. E nesse período, quando eu retorno, por mais que eu queira fazer milhões de coisas, e eu quero fazer mesmo, porque eu sou muito ativa, eu tenho que olhar para os meus filhos e dar aquela atenção dobrada para eles, né? Porque não é a semana toda que a gente consegue, não é? Então eu venho e dou a minha atenção para eles, né? Minha contribuição como mãe, né? Porque o período todo da semana é o meu marido que fica com eles. Meu marido trabalha, meu marido dá conta da casa e ainda dá conta deles. Então, quando chega aqui, meu marido já tá, o cabelo que ele não tem já tá lá em cima. Então, eu chego em casa e minha atenção é deles, né? Totalmente deles, para que eles não se sintam lesados futuramente por uma atenção. E nós já sabemos aí que nós vamos ter novas doenças para as crianças devido à pandemia, mas isso daí é um outro assunto, tá bom? Quero te dar uma palavra de incentivo para você que é mãe. Você vai dar conta. Tudo que você puder fazer, você faça. Aquilo que não dá para você fazer, não vai ter problema. Você não vai colocar em risco a vida da sua família, dos seus filhos, porque eu tenho certeza que aquilo que você consegue fazer, você vai fazer, o mínimo você vai fazer. Aproveite os minutos com intensidade com os seus filhos, com a sua família, com o seu esposo, se você é casado, se você mora com o seu cônjuge, aproveite cada instante. Você não sabe o dia de amanhã, as coisas estão acontecendo muito rápidas, então se preocupe, foque na sua família. Lá no serviço é o seu serviço, independente se você trabalha na linha de frente ou não, lá é o seu serviço. Na sua casa é o seu porto seguro, e ele precisa ser o seu porto seguro para o seu marido, para os seus filhos, para você, para sua casa. A sua casa precisa ser o seu alicerce. Então dedique-se a isso, nos seus dias de folga, importe-se mais com a sua família, tá bom? Isso só foi um recadinho para vocês sobre
uma rotina básica, porque minha rotina é um pouco maior que isso, mas uma rotina básica de uma mãe e de uma pessoa que trabalha na linha de frente. Cuide-se, cuide da sua família com muito amor e com muita atenção, tá? Curta aí o canal da Bruna e que você seja ricamente abençoada por esses momentos, tá bom? Beijo e até a próxima!